Isso aí, e agora nós vamos falar sobre este dia 22 de abril. Sim, o que a gente sabe é que é o dia do descobrimento do Brasil. Será que é isso mesmo? Será que sim? Será que não? Quem vai explicar isso pra gente agora é a Dani, que é professora de História e vai contar pra gente um pouco mais dessa história, né, Dani? Isso aí, vamos falar um pouquinho do descobrimento do Brasil, Angélica. Muito bem. Dani, você me disse até, e eu falei na abertura do programa, antes da gente começar aqui, que existe uma polêmica com relação ao descobrimento do Brasil. Isso mesmo. Que polêmica é essa? Vamos aos bafões. Vamos lá. São muitas polêmicas realmente. Primeiramente, quando a gente fala da palavra descobrimento, nós falamos de uma palavra que para o aluno, na educação, na escola em si, é um descobrimento, sem dúvida alguma. Porém, quando nós falamos em vestibulares, quando nós falamos no Enem, eles fogem um pouco dessa abordagem porque ela é muito, sim, polêmica. Primeiramente porque é considerado por alguns historiadores como o achamento do Brasil. Ah, porque ele já tinha sido descoberto. Sim, porque eles já tinham intenção de chegar na América Portuguesa, como se falava, então eles queriam somente registrar as terras novas encontradas. E é também considerado uma conquista para os portugueses. Então, naquele exato momento do século XV, não era possível, quando algum europeu descobrisse alguma nova terra, falar na palavra conquista. Porque a palavra remetia a você dizimar algum povo, a você excluir algum povo. Então, o termo mais correto era a descoberta. Mas não foi isso que foi feito? Foi isso que foi feito. Só que nós trabalhávamos antigamente com o chamado senso comum. E hoje os alunos são remetidos ao senso crítico da história. E aí, de repente, para uns alunos foi sim descobrimento, mas para outros não, foi achamento. E para outros mais foi conquista. Então, geralmente, para abordar numa questão que seja de múltipla escolha, vamos dizer assim, esse aluno pode ir para a convicção histórica dele, mas para outras convicções, porque existem vários historiadores que pensam de uma forma diferente. E por ter essa controvérsia, então, o Enem, por exemplo, os vestibulares não entram nessa questão porque ela acaba sendo subjetiva. Isso mesmo, eles assim, defendem que não é legal eles entrarem em temas polêmicos como este, porque existem várias versões da história para tratar do descobrimento do Brasil. Bom, então, se pensarmos nessa vertente do achamento do Brasil, eles já sabiam que existia essa terra? Eles já sabiam. Eles já sabiam porque antes de 1500, 2 anos antes, mais precisamente em 1498, um navegador português a serviço de Portugal, que é o Duarte Pacheco, ele veio até as terras brasileiras. Ele veio até a América, porém, pelo Tratado de Tordesilhas, que limitava as terras entre Espanha e Portugal, ele avançou demais. Então, não era possível ele registrar para Portugal as terras novas como sendo de Portugal. Esses registros, eles apareceram no século XVIII. Só a partir de 1770 é que alguns escrivões ou alguns historiadores da época resolveram e perceberam que o momento exato para poder divulgar isso era depois do Tratado de Tordesilhas, depois da exclusão do Tratado de Tordesilhas. Era muito assim, uma versão de que Portugal e Espanha eram inimigas, eram rivais na conquista dos mares. Então, eles tentavam esconder todo tipo de conquista por conta da concorrência espanhola. Então, foi uma estratégia política? Uma estratégia política, Entendi. Geográfica e política. Pois é, mas a minha questão agora é, por que quando eu estudei história na escola, não foi isso que eu aprendi? Então, provavelmente porque quando a gente tem o início da história na educação brasileira, ela era tratada, como eu havia dito, no senso comum. Então, ficava aquela questão da descoberta, do primeiro contato dos portugueses com os indígenas na América Portuguesa, que são os povos tupiniquins, que eles foram recebidos de uma forma pacífica, com danças, com o folclore típico da região e nada de um contato violento. Assim, de toda forma, a gente tem que passar para as crianças, para os alunos em geral, né, tanto as crianças na primeira formação, desde a primeira infância até o ensino médio, como que nós vamos conduzir a descoberta do Brasil. De uma forma geral, nós tratamos como sendo a inclusão do Brasil, que na época era falada da América Portuguesa, na história mundial. Isso é um consenso geral. Então, o Brasil ele se insere na história mundial a partir do dia 22 de abril
de 1500. Ah, sim. Então isso é muito importante. Olha só, isso que você está dizendo é muito importante para nós pais. Porque a hora que a criança chega com uma outra informação, que não é a informação que a gente tinha na escola, a gente acha que o aluno, que o filho não está prestando atenção na aula. Que história é essa de achamento, meu filho? Não tem nada disso, né? E aí nós precisamos também da certidão de nascimento do Brasil. Isso é importantíssimo, porque a certidão de nascimento do Brasil é a narrativa, é a carta de Pero Vaz de Caminha. É a partir desta carta, que também só foi divulgada ao mundo no século XVIII e não em 1500, que o mundo em geral passa a conhecer o Brasil como sendo, sim, uma nova terra que vai ter contato com outras civilizações. Essa carta, ela é um marco mesmo, ela né? É um marco. E ela é cheia de nuances, ela né? É. Essa carta. É uma carta considerada a essência da história do Brasil, porque o Pero Vaz, ele registrou tudo na maior naturalidade possível. Então, tudo que se tem nela é uma narrativa belíssima, porque ela trata das diferenças, como que o português se vestia, como que o tupiniquim se vestia, como que o português tratava o outro e vice-versa. Então, ela relata acontecimentos muito reais de duas civilizações, de dois grupos sociais que vão se encontrar no Brasil, nas terras brasileiras. Quais são os pontos dessa carta que você acha, assim, que você acha mais interessante? Um dos pontos mais interessantes é quando os portugueses começam a apresentar para os tupiniquins, para os nativos, né, para os indígenas, os animais. Porque nas caravelas, mais naus do que caravelas, quando elas aportaram no Brasil, necessariamente, mais precisamente, numa área considerada segura, né, porque eles chegaram na Bahia e eles aportaram numa área segura que apelidou-se de Porto Seguro, batizou-se de Porto Seguro, e aí chega com, por exemplo, a galinha. E para os tupiniquins aquilo foi um espanto total, porque eles não conheciam a galinha. E aí vem os alimentos secos, porque eram os principais alimentos que estavam nas caravelas. Sim. Então chega o figo seco, chega o damasco, chega a carne seca. Todos esses produtos que eram mostrados para os tupiniquins, eles ignoraram. Então já mostra um contato diferente e, ao mesmo tempo, uma repulsa ou um espanto dos tupiniquins diante do que é apresentado pelos portugueses. Eles não ficaram assim, envolvidos, gostaram? Porque não houve uma troca aí de presentes nesse momento? Houve uma troca de presentes, mas num primeiro momento, na carta, que é o registro histórico, tem a troca no sentido de mostrar, o português mostrar o que ele trouxe de Portugal em relação ao alimento. Primeira prova foi essa. Sim. Depois, na própria carta, conta-se que os portugueses, com muitos cordões já de ouro no corpo, no pescoço, eles, tupiniquins, já apontavam para esse colar e, ao mesmo tempo, apontavam o dedo para a floresta, no sentido de que havia o ouro no Brasil. Pronto, aí os portugueses enlouqueceram. Sim, e aí eles já começam a perceber que sim, o Brasil, né, a América Portuguesa, sim, possui metais preciosos. Porque Portugal, o maior interesse de Portugal era pela descoberta dos metais preciosos em áreas além mar. Ou seja, fora da Europa, do continente europeu. Gente, que incrível. Essa questão dos alimentos secos, era porque era mais fácil de manter, de armazenar, né? Porque senão estragava na viagem. Sim, porque era no mínimo 30 dias de viagem. E não era uma viagem confortável. A de Portugal até o Brasil foram 30 dias? 45 dias exatos foi a trajetória de Portugal, atravessando o chamado Mar Tenebroso, né, que é o atual Oceano Atlântico, até chegar Mas achei pouco no tempo, Brasil. achei que tivesse sido mais tempo. Então, Portugal, ele tinha um conhecimento muito grande na tecnologia. A escola de Sagres, construída em Portugal, ela deu a Portugal uma tecnologia muito forte. E é uma tecnologia que muitos historiadores comparam à NASA dos dias de hoje. Olha só. Tamanha evolução da época. E quem veio, hein? Quem vem? Vamos lá. Quem veio para esse Brasil? Quem foi? Então, a tripulação? O rei de Portugal, Dom Manuel, ele nomeou Pedro Álvares Cabral para cuidar da esquadra que vem para o Brasil. Sim. Nessa esquadra, nós tivemos mais ou menos 150 homens diretos e quase 1000 homens indiretos vindo para o Brasil. Só que a primeira caravela que vai entrar em terras na América Portuguesa, ou seja, porque a ideia de Portugal era ir para as Índias. Sim. Eles precisavam reforçar as feitorias nas Índias. Então eles estavam indo para lá mesmo, eles não chegaram aqui sem... Não chegaram sem querer. Não foi sem querer, porque sabia que existia. A história diz que foram mais ou menos 1000 quilômetros de desvio. É muita coisa. Portugal investiu muito nisso, o que tinha e o que não tinha para vir. Então 1000 quilômetros não foi sem querer.
E aí, quando eles chegam, a caravela, a nau principal, que é a de Pedro Álvares Cabral, ela desce, ela aporta com mais ou menos 15 homens. Só que o primeiro homem a chegar é o Bartolomeu Dias e não é o Pedro Álvares Cabral. Então, o que Pedro Álvares Cabral tem de importante? Porque o importante foi a carta de Pero Vaz. Sim. E quem chegou primeiro foi... Quem chega é o Bartolomeu Dias, que era um outro navegador Dias. experiente. Só que Portugal nomeou como chefe da esquadra o Cabral, entendi. o Pedro Álvares Cabral. Então, para Portugal, o descobrimento é um registro histórico importantíssimo. Ah, porque foi coordenado por ele. Entendi. E vieram... Tudo homem? Veio mulher? Homens, somente homens. Só veio homem? Somente homens. E aí, quando chega aqui, vê aquele tanto de Quando índia... chega aqui, até na carta de Pero Vaz de Caminha existe o relato, né? Que as mulheres, né, as índias, as tupiniquins, elas não tinham vergonha de não cobrir suas vergonhas, vamos dizer assim, como eles falavam. E eles, os portugueses, ao chegar, ficaram fascinados pela mulher indígena, pela tupiniquim. Impressionante, Então, porque até hoje os estrangeiros ficam fascinados quando chegam aqui e veem as brasileiras, né? Então foi considerado uma festa, realmente foi uma festa, porque os tupiniquins, eles entraram na dança portuguesa, porque os portugueses os chamaram para dança, eles entraram na música. Então eles começaram a aceitar também esses... Foi um contato pacífico, não foi um contato violento. Gente, que legal, né? A gente não pensa a história assim. Não, é porque, assim, geralmente o relato vem da memória, né, Angélica? Então, essa memória é saber do descobrimento do Brasil, saber que Portugal chegou no Brasil. E muitas vezes aqueles nuances de você falar como era a cultura, que tipo de mudanças ocorreram, né? Como era a política portuguesa sobre os povos conquistados, e isso vem ao longo do estudo. Então, quando o aluno chega lá no ensino médio, ele já vai ter um conhecimento do todo sobre a conquista portuguesa. Sim. Mas a gente sabe também que em um determinado momento vieram presidiários, fugitivos, neste primeiro momento já veio, né? A esquadra de Cabral, ela mandou um degredado, um prisioneiro português para ser deixado como cobaia. Por quê? Cobaia humana para poder entrar em contato com a civilização na América Portuguesa. Ah, então vai lá você primeiro. Vai lá. Primeiro. Depois, se der certo, a gente vai. Sim. Foi isso? Foi isso, porque a esquadra de Cabral, eles permaneceram somente 10 dias na América Portuguesa, no Brasil. E este homem branco português, ele foi deixado aqui como um teste para Portugal por mais ou menos 30 anos, até Portugal iniciar a colonização do Brasil. E tem relatos sobre esse homem? Tem relatos sobre esse homem, tem relatos sobre. Nos próprios livros de história que remetem à carta de Pero Vaz de Caminha, existem relatos desse degradado. Eles deixaram aqui, foram embora? Deixaram aqui, ele, se ficaram vira? 10 dias e foram embora, voltaram para poder terminar a rota em direção às Índias. Eu não sei nada de história, gente. Eu literalmente descobri o Brasil hoje. São muitos detalhes, muitos detalhes. Que delícia, gente. Dá vontade de conversar mais, Dani. Tem tanta coisa para falar, tanta coisa legal, mas nosso programa já acabou. Mas o nosso programa não acabou, não, mas o nosso momento aqui acabou. Mas o que a gente pode deixar, então, para as pessoas que estão nos assistindo, assim, né, de mensagem final aí sobre essa história do Brasil? O mais importante é deixar como um resgate da memória. A nossa história, a história do Brasil, ela começa com o descobrimento. Isso é um registro já na história. E é o primeiro momento que nós vamos inserir a sociedade do Brasil na história mundial. Então, nós temos consciência de que o Brasil, ele é miscigenado. E essa miscigenação, ela vem com a descoberta, ela vem com o encontro do português e o tupiniquim. A partir do momento que eu vou ter um contato cultural entre o indígena e o europeu. E depois chegam os escravos também. E depois chegam os negros africanos Sim. também. Então, nós somos miscigenados e essa nossa miscigenação nos trouxe uma cultura muito rica. Então, é o ponto principal, entender que a nossa religiosidade, ela é mista, né? A nossa política, ela é super evoluída no sentido aculturado. Os nossos costumes, todas as nossas tradições, elas são miscigenadas. Sim. Então, é o principal para entender a riqueza da nossa história enquanto descobrimento do Brasil. Ai, que sucesso, Dani, adorei essa aula. Sinceramente, adorei. Pena a gente não poder continuar mais um pouquinho falando sobre isso.
Muito Eu que bacana. agradeço a oportunidade de poder contribuir. Muito, muito obrigada mesmo. Queria te agradecer. Queria que você voltasse em outros momentos para a gente prazer, contar sim. outras partes da nossa história, né? Tem tanta coisa para a gente contar. Muita. São muitas histórias mesmo, não só de Brasil como de mundo. A integração do mundo e do Brasil. É muita coisa. Arrasou. Depois a gente vai te explorar mais um pouquinho. Ok. Queria te pedir para mandar um beijo para os seus alunos, viu? Mande um beijo meu para todos sim, eles. com o maior prazer, mandarei. Tenho certeza que está todo mundo assistindo a professora Dani hoje. Pode deixar, eu mando sim. Obrigada, agradeço. viu, Dani? Obrigada beijo. mesmo. Beijo. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.